E você estava me falando, né, a gente nas conversas dos bastidores, você estava comentando um pouquinho de como que é isso, né, o que exatamente, né, como é que é esse trabalho que é feito quando você chega na casa do idoso, né? Sim. Porque ele vai muito além de uma simples fisioterapia, né? Ele contempla várias outras coisas. Eu queria que você explorasse um pouquinho disso para as pessoas entenderem Sim. a importância que é você ter um profissional, de repente, visitando a casa dos pais, né? Porque geralmente são os idosos, eles não têm a iniciativa de falar... às vezes eles nem sabem que tem um profissional que pode ajudar tanto como a profissão que você faz. Sim, mas sim. principalmente para quem é o responsável por aquele idoso, da importância que é o trabalho que você faz. Sim. Então, primeiro de tudo, a gente começa com a avaliação. Quando a gente chega para tratar o idoso, a gente tem que classificar esse idoso, identificar qual é o perfil dessa pessoa idosa que vai fazer o tratamento com a gente. A gente normalmente classifica em 3 perfis diferentes. O idoso robusto, que é aquele idoso que é independente, que mora sozinho, não precisa de ajuda de nada, mas ele quer uma manutenção do envelhecimento dele, quer continuar envelhecendo ativamente. Também a gente tem o idoso pré-frágil, ele já passou por algumas complicações, já tem algumas doenças, e aí ele vai precisar dessa intervenção de fisioterapia com fortalecimento muscular, para melhorar o envelhecimento e a qualidade de vida dele. E também tem o idoso que já é frágil, que ele já tá ali numa situação mais delicada, ele já precisa mais da família, já tá um pouco mais dependente, já tá precisando de mais ajuda para tomar banho, essas atividades básicas. E aí o fisioterapeuta entra também com uma questão de melhora. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas nessa situação, o idoso não tem melhora. Sempre tem um potencial de melhora. E é isso que a gente nunca deixa de olhar. Sempre tem um potencial de melhora, independente do perfil que ele esteja. E aí a gente avalia qual é a necessidade dessa família, qual é a necessidade desse idoso. Então, na Idoso em Ação, hoje a gente oferece um serviço que vai também além da fisioterapia propriamente dita ali, né? Dos exercícios para idosos. A gente também consegue olhar para o ambiente desse idoso. A gente oferece consultoria para adaptar o lar do idoso e ver o que favorece dentro desse lar e o que não favorece para a segurança, para a mobilidade dele e também para o andamento do tratamento. Para a prevenção em si, né? Exato. Porque a gente sabe que quando o idoso, normalmente, ele acaba ficando sozinho, muitos, né? Acabam ficando sozinhos em casa. E uma das coisas que mais acontecem são acidentes com idosos, né? As famosas quedas. As quedas, né? Sim. Então, assim, essa visita que você faz já vai com esse olhar, sim, né? Esse olhar mais crítico do que pode acontecer com aquele idoso. Exato. Então, você já tem aquele zelo, aquele cuidado, fala, cara, putz, esse tapete aqui, não sei não. Não devia estar aqui, esse chinelo não devia estar assado, sempre. Ou aquele reloginho ali na parede não devia estar ali, porque, né? Exato. Então, assim, exato. Eu acho que isso é uma coisa até curiosa, essa história do relógio, porque me remeteu justamente ao que a gente estava conversando nos bastidores, que foi o exemplo ali do meu avô. Do seu avô, né? Que isso acontece muito, né? Exato. Nossa, demais. Quedas são muito comum nessa população. A gente teve vários notícias recentemente de vários idosos caídos, desde o presidente a cantores, né? E tive essa vivência dentro de casa com o meu avô, que é um idoso super ativo, né? Ele ainda dirige, ele tem 86 anos, e ele foi trocar um relógio. Então, assim, foi uma coisa que se eu tivesse olhado, ou se um profissional tivesse ido, olhado, falando assim, olha, aquele relógio ali, já que ele gosta de mexer, vamos tirar ele dali? Isso, ele não atiça. Não atiça, porque assim, o idoso, na verdade, assim, ele, muitas vezes, ele não se sente idoso. Ele sabe que ele tem a idade, Sim. mas muitas vezes, se for esse idoso robusto, né, principalmente, Sim, né, que ele já não tem nenhum problema, ele vai falar, cara, eu vou subir em cima dessa mesa e vou trocar esse relógio e pronto, e acabou. Sim. E aí que acontece o acidente. E, cara, assim, não teria nenhum problema ele trocar o relógio se ele tivesse, como que eu posso dizer, condição física para fazer isso. Então, por exemplo, o meu avô, ele é um idoso robusto, porém ele é um idoso robusto sedentário. Se ele continuar do mesmo jeito que ele tá hoje, daqui a um tempo, eu vou ter que tomar uma atitude realmente para ir lá e falar assim, não, eu vou cuidar.
eu vou ter que fazer. Eu já tentei fazer fisioterapia no meu avô, só que ele não aceitou. Porque ele achou o cúmulo, falar assim, que ele ia pagar pra alguém fazer exercício nele dentro de casa. Porque ele quer sair, ele ainda tem essa autonomia e essa independência de querer sair, né? E aí eu falei pra ele, vô, ó, mas tá, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que manter alguma coisa ativa, né? Mas se algum outro profissional tivesse ido lá e olhado isso, não teria acontecido, entendeu? E não tem problema ele ir lá e trocar. Ele, ó, o meu avô, ele é um idoso robusto, então assim, ele sempre teve essa atividade física, exercício físico na vida dele, ele fazia muito isso, então os ossos deles são fortes, o músculo dele é forte, porque ele tem isso. Então assim, a queda que ele caiu de uma cadeira pra trocar um relógio poderia ter sido muito pior se ele fosse mais frágil. Entendeu? Se ele tivesse numa classificação abaixo, ele poderia ter quebrado o fêmur, que é o que acontece muito com os idosos, eles quebram o fêmur, vão pra cirurgia, né? Poderia ter feito outras coisas. Ele caiu, ele não quebrou nada no dia, mas depois a gente descobriu que ele tava com sangramento na cabeça. Esse sangramento não foi tão grave, mas ele precisou fazer a cirurgia na cabeça pra drenar esse sangramento, mas a reserva muscular dele era tão boa que ele ficou 5 dias no hospital. Quando ele voltou pra casa, ele já tava bem. E muitas vezes isso não acontece com outras pessoas idosas porque simplesmente não teve essa construção de massa muscular anteriormente, não teve uma construção dessa reserva, não foi, sim, sempre sedentário. Então, assim, tá muito baixa a massa muscular, o osso já tá frágil. Então, qualquer quedinha, sendo de uma cadeira ou sendo um simples tropeção num tapete, já vai ser mais grave, entendeu? E é legal que, assim, tem 2 pontos ali que você comentou, né? O primeiro é a questão da massa muscular, né? Sim. Que, assim, por mais que ele seja um idoso robusto, né, a atividade física, ela é extremamente importante. E não só nessa idade, mas até antes, né? Porque você precisa construir, como você disse, sim, um estoque de músculo. Exatamente. Porque quando você chegar numa queda, por exemplo, ou você precisar ficar hospitalizado, né? Ali você vai ficar inativo, né? Você vai ficar deitado, a gente não sabe da gravidade, não sabe por quanto tempo. E esse tempo que ele fica lá para um idoso, ele é muito drástico, né? Então, se ele não tiver uma massa muscular, depois ele vai precisar, provavelmente, de uma readaptação, vai precisar fazer algum tipo de... Nesse cenário de uma queda, sem uma reserva de massa muscular, a gente pode ver que um idoso, ele vai pro hospital, ele estava antes desse cenário, antes da queda, ele estava andando, ele morava sozinho. Depois dessa queda, depois dessa internação, muda toda uma estrutura da família inteira. Não é só a vida da pessoa idosa que vai mudar. Vai mudar a família toda, porque a família vai ter que se virar ali nos 30 para cuidar dessa pessoa, que vai precisar de mais cuidados em casa, vai precisar de mais orientação, aí é mais gasto, porque vai precisar de fralda muitas vezes, vai precisar de mais medicamento, vai precisar pagar uma pessoa para estar ali, porque muitas vezes os familiares trabalham, não conseguem estar ali sempre com a pessoa idosa, outros profissionais para fazer a reabilitação. Então, construir essa reserva de massa muscular, esse estoque de massa muscular, já vem assim, gente, dos 30 anos. Tem que começar já a fazer essa reserva, porque lá na frente vai fazer falta. É aquela velha frase, né, que ficou famosa agora por conta desse hype que teve todo da gerontologia, que é: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então a gente precisa já ter esse olhar, principalmente para a construção de massa muscular. Nossa, muito bacana.